Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre o assunto de listas e abordaremos os seguintes itens. O primeiro é o conceito de lista, em seguida vamos criar uma lista. O outro, teremos um acesso a elementos da lista, vamos aprender como é que se faz e aprender também como é que podemos criar segmentos de uma lista. Você tem uma lista, você criar uma parte dela, uma espécie de fatiamento. Também vamos aprender a realizar mudanças em listas, aprender como funcionam as operações com listas, aprender também que listas podem ser submetidas a alguns métodos de aplicação para manipulação, operações e alterações. Também vamos ver as relações entre listas e strings e as relações entre listas e funções. Em programação, uma lista é uma sequência de valores. Esses valores eles podem ser de mesmo tipo dentro de uma lista, ou dentro de uma lista pode haver uma diversidade de valores. Esses valores podem ser chamados de elementos ou itens. Existem várias formas de representar uma lista em Python, mas o formato mais simples e mais comum é através do uso de colchetes, onde dentro desses colchetes teremos os elementos ou itens dispostos lá em ordem da esquerda para a direita e separados por vírgula, segundo o modelo que é apresentado aqui na tela. Você pode ter uma grande quantidade de valores, tantos valores quantos o que você pretende colocar numa lista, respeitando também as capacidades do seu computador. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de listas. O primeiro, você pode criar uma lista com números inteiros. Você também pode criar uma lista com números de ponto flutuante. Também é possível criar listas através de strings, uma lista de strings. Você também pode criar uma lista mista, uma lista com uma certa variedade de valores. Números inteiros, junto com strings, junto com pontos flutuantes, e até mesmo você pode inserir em uma lista um elemento que seja uma outra lista. Isso é possível. E na criação de uma lista, você também pode criar uma do tipo vazia, sem elementos, ou seja, comprimento zero. Na criação de uma lista, nós podemos também realizar uma representação para facilitar as operações e manipulação de listas. E é através da representação com variáveis, assim como strings. Você tem uma string, ela é um atributo a uma variável, e essa variável é uma representação de um espaço na memória que contém aquela string. Para listas não é diferente, é semelhante. Você tem lá uma lista e ela é um atributo a uma variável. E nós podemos também criar uma terceira lista a partir de duas listas previamente definidas. E com relação ao uso da variável, é um grande facilitador, porque se você tiver duas listas muito grandes e você quer criar uma terceira lista a partir das duas anteriores, você não precisa digitar todos os elementos, você vai utilizar a referência, que é a variável. Então vamos fazer aqui o primeiro exemplo desse vídeo, onde vamos criar essas duas listas e a terceira a partir dessas duas anteriores. Eu vou abrir aqui o idle spider. Muito bem, vamos aqui fazer o primeiro exemplo e para isso eu vou utilizar o interpretador do console. Vamos aqui criar a primeira lista, a referência dela é uma variável x, onde os elementos são 1, 78, 9.87 e a string verde. A segunda lista ela será uma referência y, cujo atributo será os elementos seguintes. Primeiro, o elemento
é a string red, seguido de um número inteiro 23 e um número de ponto flutuante 1.5. Eu criei as duas listas e agora eu vou criar uma terceira lista de referência Z e atributos as outras duas listas anteriores, que é X e Y. E a partir daí eu posso chamar a lista Y através da função print Z, e o resultado será a lista principal contendo dois elementos que são duas listas, as listas que foram criadas anteriormente. Eu posso utilizar a função print ou eu posso apenas digitar a letra Z, que é a variável da lista, e também retornará o mesmo resultado. Uma vez que eu estou trabalhando aqui no interpretador, é possível realizar esses dois procedimentos. Agora vamos explorar inicialmente uma lista simples. Tem aqui uma lista, vamos fazer um exemplo com ela. Podemos, além de verificar o tamanho dessa lista, quanto ao número de elementos, nós podemos também acessar os seus elementos. Tá? Podemos acessar cada elemento individualmente através dessa sintaxe aqui, que é a variável da lista, seguido de colchetes, e no interior dos colchetes o número inteiro. Certo? O número inteiro que vai... Você que escolhe dentro do intervalo da sua string, lembrando que a contagem dos índices ela é feita a partir de 0. Você também pode selecionar trechos de uma lista através dessa sintaxe daqui, que também utiliza um operador de índice, que é a variável da lista, seguido dos colchetes, e no interior você vai colocar um intervalo fechado aberto, respectivamente. Ou seja, vai a partir de um valor i até um valor menor que j, sendo i e j números inteiros também. E também aqui, no uso desses intervalos com o operador de índice, nós podemos também explorar uma lista, assim como em strings, através de alguns procedimentos de omissão. Se você omitir o primeiro item do intervalo, o primeiro índice do intervalo, o que ocorre é uma contagem a partir do primeiro item. Tá? Se você omitir o segundo, você faz uma contagem a partir de i até o fim, até o último elemento da lista. E também você pode cometer aqueles erros de coerência, tá? Onde você coloca no intervalo o número inicial maior que o número final. E também você pode colocar o número inicial do intervalo e o número final iguais. O que ocorre aí é o retorno de uma lista vazia. Vamos agora à prática para confirmar as afirmações. Primeiramente, a lista a ser criada, a lista simples, que vai ter os números inteiros 1, 3, 6, 4 e 7. A lista foi criada. Eu vou verificar o tamanho da lista utilizando a função len, que é um termo em inglês para length, e a variável representante da lista. Ele vai informar que a lista tem tamanho 5, ou seja, são 5 caracteres. A função length ela me retorna o tamanho de um objeto através do número de caracteres que o objeto vai ter. No caso de strings e no caso de listas, o procedimento é o mesmo, é a contagem de caracteres que ocorre no objeto. Agora vamos utilizar o operador de índice para verificar quem são os valores da lista que são representados pelos índices que vão ficar no interior do colchete do operador de índice. Primeiro eu quero saber quem é o valor que é representado pelo índice 0 na lista Q. Aqui é o valor 1. Vamos verificar aqui o elemento que é representado pelo índice 2 da lista Q. É o valor 6. Ou seja, aqui há uma informação que ele faz a verificação do terceiro valor que está contido em uma lista. Tá? 0, 1, 2 é o terceiro valor. Então vamos verificar um outro exemplo. O operador de índice, eu quero verificar quem é o elemento que está sendo representado pelo índice 4. É o valor 7, ou seja, é o quinto item da lista. Agora é preciso
prestar bastante atenção na questão dos índices, que são de 0 até um valor específico. A contagem é a partir de 0, para que não haja uma confusão. Nós temos 5 itens nessa lista aqui. Se eu quiser verificar achando que é o quinto elemento da lista, eu vou terminar me confundindo, tá? Porque aqui o que ocorre é que eu quero verificar quem é o sexto item da lista. Só que a lista ela só tem 5 itens. O que vai ocorrer é um erro. Ele vai informar que o índice da lista está fora do intervalo. Esse índice que eu estou apresentando aqui. Vamos verificar segmentos de listas. Vamos aqui fazer um exemplo. Eu quero saber quem são os elementos que estão contidos no intervalo de índices de 0 até menos que 2. Já que o intervalo é fechado e aberto respectivamente, matematicamente falando. E aqui ele vai informar que os elementos são 0 e 3, se prestarmos atenção na lista original. Tá? Primeiro elemento e segundo. O elemento de índice 2 ele não vai entrar na contagem, pois o último item, ou seja, o lado direito do intervalo, ele é aberto. Outro exemplo, vamos verificar quem são os elementos que são representados pelo intervalo dos índices 1 até 3. E leia-se assim: elementos que estão do índice 1 até menos que 3. Índice 1 até 2. E ele vai informar aqui que são os valores 3 e 6. Agora vamos explorar algumas situações em que você não informa um dos lados do intervalo que você propõe. Tá? Primeiramente, eu vou verificar aqui qual é o segmento de lista que vai até um valor de índice menor que 3. Aí ele vai realizar o seguinte, ele vai contar a partir do primeiro item, quando você omite o primeiro lado. E aqui ele vai informar 1, 3 e 6. Um outro exemplo, eu quero saber qual o segmento de listas que começa a partir do índice 2, onde você omite o segundo lado. Ele vai fazer a contagem a partir do índice 2 até o último elemento da lista. Aqui nessa parte, a omissão do segundo lado do intervalo faz com que esse lado ele seja fechado. E haverá a apresentação do terceiro item, que está no índice 2 e vai até o último. Vamos verificar aqui. A informação é 6, 4 e 7. Esse é o segmento de listas. E agora, quando nós omitimos ambos os lados dos intervalos, o que ocorre é a apresentação da lista inteira. É uma cópia da lista inteira, do primeiro até o último item. E aqui está a lista Q. Mas também ocorrem alguns problemas, assim como string, se eu causar alguma falha com relação à coerência de intervalos. Eu quero um segmento de lista que conte a partir do índice 5 até o índice 1. Aqui é como se eu quisesse contar de trás para frente, mas não vai dar certo. O que ocorre é uma lista de elemento vazio, uma lista vazia. A mesma coisa é se eu quiser trazer um segmento de lista que comece do índice 1 até o índice 1. O Python não vai identificar esse tipo de intervalo como coerente e ele retornará também uma lista vazia de forma automática. Diferente das strings, listas são mutáveis com relação aos seus elementos, ou seja, alterações nos valores. Tanto mudanças de ordem quanto mudanças de valores dentro da lista. E para isso nós utilizamos uma combinação entre operadores de índices e declarações por atribuição. E vai ficar dessa forma aqui de acordo com a sintaxe. Você, para um elemento individual, você utiliza esse procedimento. Você indica o índice do elemento que você quer substituir e você informa o novo valor. Para um segmento de listas também é possível fazer alterações. Você utiliza o operador de índice com intervalos de elementos, tá? Intervalos de índice. Você coloca lá os intervalos de índice e você coloca os novos valores do lado direito, os novos valores que você quer inserir
no lugar daqueles valores antigos. Então vamos fazer um exemplo com relação à mudança de listas. Primeiramente eu vou criar uma lista de variável notas e os valores serão os seguintes: 6.8, 8.1, 2.5, 7.9, 9.6, 3.5. Então, nós temos aqui uma lista com números de ponto flutuante e eu coloquei aqui a variável notas para criar uma situação. Você tem uma turma com alguns alunos, uma turma pequena, e esses alunos, cada um está listado na lista de chamadas, que é numerada a partir de 0. E lá estão as suas respectivas notas. Vamos verificar quantos alunos tem na turma. Eu vou utilizar a função len notas. 6 alunos na turma. Então é o seguinte, a situação é que um dos alunos, ele verificou lá sua nota, conferiu a sua prova e ele se certificou de que uma das questões foi corrigida errado. E daí ele deveria tirar uma nota maior, ele deveria tirar uma nota 9.7. Ele comunica lá ao professor e o professor verifica realmente que cometeu um erro e faz a correção, e o aluno ele passa a ter a nova nota 9.7. E aí é preciso realizar a correção aqui nessa lista, e nós vamos utilizar o procedimento de mudança em uma lista, mudança de um valor. Primeiramente eu vou verificar qual aluno que teve a sua nota publicada errado, e nós verificamos que foi o quarto aluno da lista. Então eu quero fazer uma alteração. O quarto aluno da lista, primeiro eu vou verificar qual foi a sua nota. Eu vou utilizar um operador de índice e a informação é de que foi o quarto aluno, o aluno de índice 3 da lista. Então eu vou verificar qual a sua nota aqui. E a sua nota foi 7.9. Ele alega que uma das questões ela foi corrigida de forma errada e ele deveria ter tirado uma nota 9.7 de acordo com a proposta de pontuações que vem na prova, se vem, né? Então foi dado procedente a reclamação dele e a nota foi corrigida para 9.7. Então é preciso fazer uma alteração. E a alteração ela é feita dessa forma. Notas, primeiro colocamos aqui um operador de índice 3 igual a 9.7. O que vai ocorrer é que a nota 7.9 será removida e substituída pela nota 9.7. E agora eu posso imprimir. E o resultado será informado. Ou então eu posso imprimir a nova lista e ela virá com as alterações. As operações com listas envolvem a adição e a multiplicação de forma bastante peculiar, de forma diferente. No caso das adições, ocorre a concatenação entre as listas envolvidas na soma. Vou fazer aqui um exemplo. Vamos criar aqui duas listas simples, uma lista A com os valores 1, 2 e 3 e uma lista B com os valores 4, 5 e 6. Quando eu quiser realizar a adição entre A e B, o que vai ocorrer não é a soma entre os elementos respectivos das listas, mas sim uma junção das duas listas, criando uma terceira lista com o maior número de itens, o que haverá uma concatenação, uma junção. E aqui está uma terceira lista
que é o resultado da adição entre outras duas. E em multiplicação por inteiro, que é assim que ocorre essa operação em listas, a criação da nova lista ela é feita com uma repetição dos elementos da lista envolvida, e a repetição ela está relacionada ao valor do número inteiro. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Vamos criar uma lista D, uma lista de um elemento, no caso aqui 0. E faremos aqui 3 vezes D. O que vai ocorrer é uma terceira lista com 3 elementos de valor 0, ou seja, a repetição dos valores. E aqui vamos fazer um outro exemplo, uma lista E de valores 1, 2 e 3. E vamos realizar uma multiplicação de 4 vezes E. O que vai ocorrer é a repetição dos valores da lista E, e a repetição estará relacionada ao valor 4. Os elementos serão repetidos 4 vezes em sequência. E aqui está. É uma repetição cíclica, é um ciclo de repetições. No caso aqui, com relação ao inteiro 4, são 4 ciclos de repetição. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no caso 4 vezes. Assim como em strings, usamos a função dir para verificar o conjunto de funções aplicáveis a listas. As listas elas também são objetos, né? O objeto, fazendo aqui um conceito bastante básico, ele é uma entidade, ele é um elemento que possui características e ações aplicáveis a ele. Assim como a pessoa ela tem características e aquela pessoa ela possui ações inerentes a ela, e assim é um objeto. As características das listas são os seus valores e a quantidade de valores. E as ações, elas são um conjunto de funções e comandos que são inerentes àquela lista. E para verificarmos as funções inerentes à lista, nós utilizamos a sintaxe dir. Utilizamos dir e no interior, no argumento dos parênteses, nós colocamos ou a lista ou a sua variável representativa, a variável que representa a lista. No caso da variável, é muito mais prático e rápido. E a sintaxe geral para chamarmos o método específico que está na lista, uma função, é nós digitarmos, no caso, a lista ou a sua variável, seguido do ponto e a função que é aplicada àquela lista. Nós vamos destacar aqui algumas funções, elas são bastante importantes, não menosprezando as outras. As outras elas serão citadas no decorrer de outros vídeos, no decorrer de outras práticas. Então vamos verificar cada função. Nós temos aqui primeiramente a função append. A função append ela adiciona um novo elemento ao final da lista. Então vamos fazer um exemplo com relação a isso. Eu vou utilizar uma lista aqui, a lista de nome T1, e ela terá os valores seguintes. Ela terá o valor 2, a string frase, ela terá uma outra lista no seu interior. Essa outra lista vai ter o valor 1, uma string unitária B e 5.7, essa sublista. E o próximo elemento da lista principal é 6.7. Pronto, essa aqui é a minha lista. Agora, eu vou querer inserir um novo valor. Eu quero inserir um outro valor nessa lista. Vamos verificar o tamanho dela primeiro. Len T1. Essa lista ela tem 4 elementos. E eu quero inserir um quinto elemento nessa lista. A sintaxe é a seguinte. Vem a lista através de sua variável append, e no argumento eu vou colocar o valor que será utilizado, que será inserido.
e eu vou inserir uma string dígito. Aperto Enter e eu vou chamar a lista T1 e ela terá uma atualização. Vamos usar a função print. E lá está a lista atualizada com o novo valor, a string dígito. Voltando aqui às funções, nós temos essa função extend. Extend, ele adiciona os elementos de uma lista ao final da outra lista. Eu tenho duas listas e quero adicioná-las. Eu quero adicioná-las a uma outra lista. Essas listas serão adicionadas no final. Vamos fazer uma prática aqui. Eu vou criar uma lista T2. Seus valores serão a string doce 23 3.14 e a string unitária y. E a outra lista T3, ela terá os seguintes elementos: a string salgado, um inteiro 34, um valor de ponto flutuante 1.56 e uma string unitária G. E agora eu vou realizar o procedimento. Eu vou usar a função extend, onde eu quero inserir a lista T3, representada por T3, na lista T2. Essa string ela será inserida no final e vai funcionar da seguinte forma: T2 terá uma adição extend e no argumento aqui da lista T3 eu vou utilizar a função print para chamar T2 e ficará dessa forma. A string T3 ela é totalmente inserida, ela passa a fazer parte dos elementos da lista T2. No caso aqui, eu não estou colocando a lista como um elemento dentro de T2. Eu estou colocando os elementos da lista T3 como elementos da lista T2. E é bem semelhante como você somar T2 mais T3, como eu fiz antes. Só que essa função aqui, ela utiliza esse procedimento também. Ela é uma adição. Voltando aqui às funções, a função sort, ela ordena os elementos da lista do menor para o maior, segundo a codificação de caracteres ESC2. Eu havia falado em vídeo anterior sobre essa convenção chamada ESC2. Ela nada mais é que um sistema de codificação dos caracteres que aparecem na interface, que aparecem na tela. Cada caractere que você vê na tela, ele tem uma codificação binária e ele tem as suas interpretações decimais, hexagonal e octogonal, com relação a sistemas de numeração. Pronto, agora vamos criar uma lista, a lista de variável x, e os elementos serão 1, 6, 8, 3, 5, 2, 47, 25, 91 e 11. Eu tenho aqui a minha lista. Eu vou, por curiosidade, vou verificar o tamanho dela. Length x. Essa lista tem 10 elementos. E agora eu quero colocar esses elementos em ordem crescente. E essa ordem, como eu falei, ele vai se basear na convenção ESC2. E o procedimento para solicitar a disposição dos valores em ordem crescente é o seguinte: é x.sort e o argumento vazio. O argumento vazio, ele faz parte dessa função. Ela vai automaticamente ordenar os valores que estão na lista. Agora eu vou utilizar print x. Eu vou
imprimir a lista X, ela foi atualizada com relação à ordem dos valores, a ordem dos elementos. E aqui está. E isso não funciona só para valores numéricos. Estamos tratando de uma convenção de codificação e é com base nela que, de acordo com o código do caractere, ele vai ter a sua posição na lista, com relação se é ordem crescente ou decrescente. Então vamos criar uma nova lista, a lista Y, e vamos colocar aqui as strings unitárias Y, M, O, C, F e A. Só por questão de curiosidade, eu vou verificar o tamanho dessa lista, qual é o número de elementos que ela tem. Len Y. Essa lista possui 6 elementos. E agora eu vou utilizar a função sort, ou seja, eu quero ordenar os valores da lista Y em ordem crescente. Eu vou utilizar aqui print Y, eu vou imprimir a lista Y, ela foi atualizada e ela terá essa nova configuração. Temos aqui a função pop, ela é digitada em letra minúscula, ocorreu uma correção automática ali na tela, mas ela não é maiúscula. Ela exclui um elemento da lista mediante a indicação de índice. Você indica o índice, ela vai excluir o elemento referente ao índice que você apresenta. Se você não apresentar nenhum índice, ela automaticamente a função ela apaga o último elemento. O elemento ele não é excluído permanentemente. Ele é armazenado na memória, só que ele não fará mais parte daquela lista. Tanto é que o elemento ele pode ser verificado na tela. Assim que você utiliza essa função, ela vai indicar qual foi o elemento excluído. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos criar uma lista W 1.5 0.6 5.9 4.1. E vamos chamar a função pop. Vamos verificar rapidamente aqui o tamanho dessa lista. Len W. A lista possui 4 elementos. E agora eu vou excluir um elemento, ela vai passar a ter 3 apenas. Lembrando que o elemento ele não é excluído permanentemente, ele apenas é removido da lista. E eu vou verificar aqui, eu vou excluir o elemento que está no índice 2. Eu vou digitar aqui, eu quero que da lista representada por W seja retirado um elemento que se encontra no índice 2, o terceiro elemento da lista. No caso aqui é o 5.9. Eu teclo Enter, ele vai apresentar imediatamente o elemento que é excluído. E eu posso imprimir a lista novamente. Print W, e ela sofreu a atualização. Ela passa a ter apenas 3 elementos. Uma outra função é bastante semelhante a pop. Ela pode excluir um elemento ou um segmento de listas, mediante a indicação do índice ou do intervalo, no caso para o segmento. Lembrando que utiliza-se aqui o método de intervalos fechado-aberto. Ele vai excluir de um certo elemento até um valor abaixo do último elemento do intervalo, com relação aos índices. Vamos fazer um exemplo para confirmar essas afirmações. Eu vou criar uma lista T. Essa lista terá os elementos A, B, C, C, D, D, E e F.
Eu agora vou utilizar o procedimento para deletar um elemento dessa lista. Eu vou utilizar a seguinte sintaxe: del t colchetes, e eu vou excluir o terceiro elemento da lista, índice 2. E aqui ele deletou o terceiro item da lista T, e eu vou imprimir essa lista novamente, e ela vai apresentar a lista sem o terceiro elemento, a lista com um elemento a menos. Print T. E aqui ele apresenta os valores atualizados. O terceiro elemento da lista foi removido e a lista agora passa a ter um tamanho reduzido. E se eu quiser deletar um segmento dessa lista, eu vou aproveitar a lista T e eu vou querer excluir uma parte dessa lista. Não só um elemento, mas uma sequência de elementos daqui. E agora eu posso também deletar não só um elemento, uma exclusão permanente, mas eu posso excluir permanentemente uma sequência de elementos de uma lista, utilizando também a função del. Eu vou criar uma lista aqui de variável t2, ela terá os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora eu vou utilizar a função del para excluir uma quantidade, um segmento da lista. Ou seja, deletar da lista T2 um segmento que vai do índice 3 até menos que o índice 5, intervalo aberto e fechado na matemática. Ele vai excluir o quarto item da lista e o quinto item da lista. Eu teclo Enter, vou solicitar a impressão da lista T2 e ela vai vir com uma atualização, ela vai vir com 2 elementos a menos. E aqui está. Eu excluí o quarto elemento da lista, que é o valor 4, e também o quinto elemento, que é o valor 5. E aqui a lista ela foi reduzida, ela vai ter agora 8 elementos. E por último aqui, da seleção de funções que eu fiz, existe essa função remove. Ele é semelhante à função pop, só que ele vai excluir elemento da lista mediante a apresentação do valor. Eu não vou usar o índice. Quando eu tenho uma lista muito grande e eu não sei o índice de certo elemento, mas sei que qual elemento é aquele, eu solicito a remoção daquele elemento específico. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou criar uma lista Z. Z terá valores numéricos 54, 25, 36 e 49. E agora eu vou utilizar a função remove, z.remove, e vamos ver qual item nós vamos excluir. Eu vou excluir o item de valor 36. Eu não preciso utilizar o índice. Se eu tivesse uma lista gigante com os valores ali e eu quisesse eliminar aquele determinado valor, eu não precisaria buscar o seu índice. Eu apenas solicitaria a exclusão daquele valor colocando ele no argumento. Eu vou teclar aqui Enter e vou imprimir novamente a lista Z. E eu teria aqui uma alteração. Os valores da lista, ela foi reduzida também. E agora ela não tem mais o valor 36, uma vez que ele foi removido. Aqui, como na função pop, essa remoção ela é feita mediante essa sintaxe aqui. Além de haver uma semelhança, existe uma relação entre listas e strings. Então vamos aqui fazer um apanhado do que são strings. Strings são sequências definidas de caracteres e lista são sequências de valores. E com relação a essas definições, nós podemos realizar algumas conversões, algumas transformações de strings para listas e de listas para strings. Existem alguns mecanismos, algumas funções para isso. Primeiramente, nós podemos converter strings em listas
de strings unitários através da função list. E a sintaxe é essa aqui que está na tela, list. E no argumento você coloca a string ou a variável que representa a string. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou criar aqui uma string com os caracteres exercícios. E eu vou transformar essa string exercícios em uma lista de caracteres unitários. Cada caractere desse será elemento de uma lista e eles estarão separados por vírgula. Eu vou utilizar aqui a função list. Eu poderia digitar a string inteira dentro do argumento, só que como eu estou utilizando a variável, isso facilita o meu trabalho. List s. E aqui na saída ele apresenta aqui essa conversão, onde foram feitas aqui as separações dos caracteres, tá? Eu poderia também verificar o seguinte: eu posso utilizar uma variável f que represente o procedimento list s. A variável f ela vai representar a conversão. E eu vou imprimir a variável f. Ela também vai me dar essa transformação de strings para listas de strings unitárias que faziam parte da string principal exercícios. E eu posso até verificar o tamanho dessa nova lista que foi criada. Len f. É uma lista de 10 caracteres, e daí eu já verifico que a string exercício tem 10 caracteres. Existe também um outro procedimento de conversão com relação a strings e listas. Eu posso converter strings em listas de strings através dessa sintaxe, que é strings, ou seja, as strings que eu criei, ponto split, que é a função split. Ela fará a conversão de um string em listas de string. Só que eu preciso verificar o que é que vai separar as strings. Qual vai ser aquele ponto da string que vai ser usado como o ponto separador. Vamos iniciar o exemplo para que eu possa explicar melhor como é que funciona a função split. Eu vou criar aqui uma string de variável a e eu vou digitar uma frase. Neste ano, eu tive muitos prejuízos. Pronto, essa aqui é a minha string. E eu quero transformar essa string em uma sequência de strings menores. Só que como é que eu vou separar essas strings? Na verdade, eu quero realizar a separação a partir dos espaços. Porque eu quero criar uma lista de outras strings, uma lista de palavras, vamos dizer assim. No primeiro elemento eu quero neste, o segundo ano, ele vai ter que entrar com a vírgula também. O outro elemento será eu, o outro elemento será tive, depois vem muitos e por último prejuízos. Eu quero realizar essa conversão, quero transformar essa string aqui, essa frase, em uma lista de palavras, de strings menores. Então eu vou utilizar aqui a seguinte sintaxe. A variável u ela vai representar a conversão, a split, e no argumento eu preciso informar qual vai ser o elemento da minha string atual. Eu vou dizer o elemento da minha string atual que vai ser usado como o separador das outras strings. Então aqui eu quero que seja espaço. Eu quero que seja a string espaço.
E o que acontece? Eu não vou precisar digitar a string espaço. O Python automaticamente vai entender dessa forma. Argumento vazio, então ele quer utilizar os espaços como o delimitador dos elementos da lista. Onde é que no lugar de espaço eu vou colocar a vírgula da lista. E agora eu vou imprimir a variável u, que representa a nova lista que foi criada. E aqui ele coloca neste, vírgula, ano, vírgula, eu, vírgula, tive, vírgula, muitos, vírgula, prejuízo. No lugar dos espaços, eu coloquei a vírgula através daquela função split. E aí eu crio uma lista a partir daí. E eu posso utilizar outros caracteres da string, como o separador, que vai ser aquele que vai dar lugar à vírgula na separação dos itens, dos novos itens da lista. Eu vou fazer um texto maior. Eu vou criar aqui uma lista de variável R. Eu vou criar aqui uma string de variável R. E vou digitar aqui o seguinte: 5 quilos de feijão, ponto e vírgula, 4 quilos de arroz, ponto e vírgula, 5 quilos de picanha, ponto e vírgula, 1 quilo de tomates, ponto e vírgula, 2 quilos de cebolas e por último 10 pimentões. Aqui é uma lista de compras, ela está dessa forma e eu quero transformar em uma lista. Em uma lista onde os elementos serão os itens da lista de compras. 5 kg de feijão é o primeiro elemento, 4 kg de arroz é o segundo, 5 kg de picanha é o terceiro elemento, 1 kg de tomates é o quarto elemento, 2 kg de cebolas é o quinto e por último o elemento 10 pimentões. E quem vai ser o separador? Quem é que vai dar lugar à vírgula? Quem vai dar lugar à vírgula aqui será o ponto e vírgula, que está na string. Eu vou utilizá-lo como delimitador. É assim que nós falamos. Quem será o delimitador? Quem é que vai dar lugar à vírgula na nova lista? Vai ser o ponto e vírgula. E agora eu vou criar a lista. Ela foi criada. E eu vou utilizar o seguinte. Eu vou chamar de D. D será minha variável. A string ponto e vírgula. Eu criei essa string aqui, tá? E quando eu utilizar a sintaxe para converter uma string grande em uma lista de palavras, uma lista de strings menores, eu vou utilizar esse D como a minha referência. Eu não vou precisar digitar o ponto e vírgula. Então vamos lá. R, que é a string original, ela será transformada através da função split em uma lista cujo delimitador, aquele elemento que vai dar lugar à vírgula, será o ponto e vírgula representado pela variável D. Eu vou apertar Enter e aqui está a minha nova lista. Ela sai de imediato. A nova lista criada, no lugar do ponto e vírgula, eu utilizo a vírgula, que é o delimitador dos elementos da lista. Por isso que nós chamamos esse de delimitador. E nessa relação entre listas e strings, eu também posso fazer o contrário. Posso transformar uma lista em uma sequência de caracteres, em um string. E nós utilizamos a função join. Nós utilizamos o delimitador, como eu falei antes, no começo da função, delimitador.join e a lista que eu quero transformar em string.
Ou seja, aqui o delimitador, ele será o elemento que substituirá a vírgula. O elemento que substituirá a vírgula. Eu poderia, no lugar, eu colocar um espaço, ou uma outra vírgula, ou um ponto e vírgula. Vamos aqui fazer um exemplo. Eu vou criar uma lista, cuja variável representativa é G. E a primeira string da lista é copo. Garrafa. Água. E por último, a string tampa. Eu quero transformar essa lista em um string só. Vai ser uma espécie de lista de compras também, onde eu vou utilizar um delimitador para substituir a vírgula agora, já que o procedimento é reverso. Cria a lista G, e agora eu vou chamar de D1 o delimitador que eu vou utilizar para substituir a vírgula. Esse delimitador será um ponto e vírgula. Eu quero criar um string com esses elementos, e após cada elemento aqui que vai se transformar em caractere, após cada segmento de caracteres, eu vou utilizar um ponto e vírgula para criar minha nova string. E a sintaxe agora é o delimitador ponto join, a função que vai criar lista em string, e a lista que eu quero modificar, que é a lista G. E aqui está a nova configuração. No lugar da vírgula eu coloquei o ponto e vírgula, só que elas permanecem juntas. Eu posso fazer o seguinte: eu posso colocar ponto e vírgula seguido de espaço. Eu vou chamar de D2 um novo delimitador, que será ponto e vírgula espaço. Isso aqui é um string de 2 caracteres, ponto e vírgula espaço. E eu vou utilizar novamente a função join, só que o delimitador agora será D2 join e a lista G. E aqui fica a nova configuração. Agora, após cada segmento, vem o ponto e vírgula espaço. Verifique que eu posso utilizar diversos tipos de delimitadores que vão substituir a vírgula, porque a lista original ela não vai sofrer nenhuma alteração. Ela vai continuar sendo a mesma, aquela lista ali de elementos: copo, garrafa, água e tampa. É apenas um espaço em memória que é reservado para eu colocar essa nova string. Então vamos lá. Eu vou utilizar espaços. D3 será o delimitador espaço. Isso aqui é uma string unitária, cujo único caractere é o espaço. Espaço também é um caractere. E agora eu vou utilizar a sintaxe D3 join e a lista G. E fica dessa forma. Os segmentos de strings, que antes eram elementos da lista, estão separados por espaço. E eu posso utilizar outras strings que servirão de substitutas da vírgula que faz parte da lista. Lembrando que a vírgula da lista ela não é o string, mas ela é substituída por strings quando eu faço a conversão. Na relação entre listas e funções, nós podemos inserir listas nos argumentos das funções. Nós temos aqui uma sintaxe para criar uma função. Utilizamos a instrução def e o nome da função que queremos criar. Nós vamos utilizar um parâmetro, tá? E ali nos pontos ali, nós colocamos um bloco de execuções para criar essa função. E quando nós chamarmos a função, no argumento nós vamos utilizar uma lista que nós criamos previamente. Então vamos lá. Eu vou utilizar o editor de texto aqui, devido à praticidade para se trabalhar com a proposta que eu afirmei agora. Eu vou criar uma função para remover o segundo item de qualquer lista que eu criar.
desde que a lista tenha um segundo item. Então vamos criar uma função def. Vou colocar aqui o nome da função remove segundo item e o parâmetro t. Lembrando que esse parâmetro ele é substituído por um argumento quando nós chamamos a função. E aqui se iniciam o bloco de execuções. O que é que eu quero colocar de execuções nessa função quando eu chamá-la? Eu vou querer utilizar a função del, que fará uma exclusão permanente do segundo item da lista. E no caso do segundo item de uma lista, ele é representado pelo índice 1. A segunda execução é utilizar o comando return t. Return t. Ele vai me retornar, ele vai apresentar na tela a lista atualizada. E aqui está criada a função. Eu vou criar uma primeira lista, L. Esse L será uma lista de strings unitárias. A, B, C, D e E. Eu posso criar uma outra lista também, L1. Será uma lista de valores de ponto flutuante. O primeiro é 3.14, 5.36, 7.93, 63.45. Eu posso criar várias listas. Eu vou criar também uma lista, eu vou aproveitar essa lista aqui do console. A lista G com esses elementos de string aqui. E basicamente esse aqui vai ser o exemplo, tá? Eu vou salvar esse trabalho do editor em minha pasta de exemplos para o Spider. E eu vou chamar aqui de função listas. E agora eu vou chamar aqui no console a função. Vamos lá. Remove segundo item. E no argumento eu vou escolher uma das listas. Vamos começar por L. E aqui ele me retorna a lista de variável L atualizada, com o segundo item excluído permanentemente. Vamos repetir aqui, apertando o direcional para cima, para repetir a linha da função que foi digitada anteriormente. E agora nós vamos escolher a lista L1, que é aquela lista com números e pontos flutuantes. Ele vai remover o segundo item da lista, que é o 5.36. E aqui o elemento foi removido e a lista atualizada. E por último, apertando o direcional para cima, de argumento escolhemos a lista G. Ele vai remover o segundo item, que é a string garrafa. Pronto, aí a lista ela foi atualizada e o segundo item foi removido. E é assim que funciona essa relação entre listas e funções. Basicamente é isso. E eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.